Qualquer tipo de problema é só vocês me avisarem pelo chat aqui, tá? Que aí eu tento melhorar aqui. Bom, então, bom dia a todos. A gente vai começar agora a nossa segunda aula desse período especial. Iremos dar continuidade ao nosso capítulo. O capítulo que a gente está estudando é o capítulo 10 do Halliday. E hoje a gente finaliza esse capítulo e teremos, e no final da aula, da metade da aula para frente, eu vou continuar resolvendo exercícios, tá? São alguns exercícios que eu já deixei a lista disponível lá no FPR Virtual. E eu vou também fazer o upload das soluções desses exercícios, que estará aqui, né, mas eu vou fazer também o upload do documento com as minhas respostas. Da mesma forma que eu fiz na semana passada, eu deixei uma lista de exercícios lá para a semana passada para vocês com 2 problemas. E o prazo para entrega dessas listas é de 15 dias. Tá? Então, a gente já tem uma semana, a lista da semana passada ainda tem mais 7 dias para vocês responderem. E hoje eu já deixei mais uma outra lista, que são mais 2 perguntas, que é um arquivo em PDF, e aí vocês vão responder essas perguntas, tá? E da mesma forma, o prazo é de 15 dias. E a gente vai estar sempre fazendo nessa sistemática, tá? Como vários colegas de vocês já fizeram, eu estou à disposição tanto no e-mail quanto no WhatsApp. Se quiser mandar pergunta lá no grupo, pode ser a dúvida de outros colegas, mas se quiserem mandar no privado também, estou à disposição. E a nossa aula de hoje, a gente vai começar falando sobre torque. Tá? Tudo que a gente fez inicialmente agora em rotações, a gente tentou mapear tudo que a gente aprendeu para movimentos retilíneos, né? A gente trabalhou desde a parte da cinemática e agora a gente vai tentar entrar na dinâmica dos movimentos de rotações. E basicamente a dinâmica é tentar fazer a descrição das forças. Tá? A gente tem lá a segunda lei de Newton, que conhecemos lá para o movimento retilíneo, que é a variação do momento no tempo, mas se a gente pode também lembrar da equação F igual a ma, uma versão simplificada da segunda lei de Newton. E hoje nós vamos falar sobre torque. A definição mais básica de torque é que o torque é uma tendência de rotação ou torção em torno de um certo eixo, que um corpo vai sofrer quando sujeito a uma força F. Então, nós podemos pensar aí em um corpo com esse formato, tá? Um formato genérico, e eu vou definir nesse corpo um eixo de rotação. Esse eixo está entrando na lousa ou saindo da lousa, tá? Vou definir ele como sendo o eixo O. E aí, em uma certa posição do meu corpo, por exemplo, essa aqui, eu vou aplicar uma força F, qualquer, e essa força F vai gerar uma rotação nesse meu sistema. O torque, ele pode ser definido, a equação para ele, como sendo a distância do ponto onde eu estou aplicando a força até o meu o meu eixo de rotação, que eu posso definir como sendo este vetor R aqui, ok?
vezes a força. Só que essa é uma força que a gente tem que identificar qual que é a força que vai estar gerando o torque. Vocês podem perceber que essa minha força F aqui, ela não está nem na mesma direção que o meu vetor R, se a gente fizer um prolongamento aqui, e nem nessa outra direção. Se essa força estiver somente nesse eixo aqui, na direção do vetor R, vocês concordam que isso não vai gerar nenhum tipo de rotação? Eu vou estar puxando esse meu sistema aqui. Ou seja, essa componente da força, vamos chamar ela de F, na direção R, ela não exerce nenhum torque, porque ela simplesmente vai puxar. E eu vou definir um ângulo φ aqui, entre o meu ângulo R e a minha força F. A força que vai gerar torque nesse sistema é esta componente aqui, que a gente chama de Ft, que ela é transversal, ela é perpendicular ao meu vetor posição R. Esse vetor posição é do ponto onde a gente aplica a força com o nosso eixo de rotação. Então, o torque vai ser escrito como R, que é essa distância aqui, vezes a minha força T, que é exatamente a intensidade desta força nessa direção, módulo de T. Que se eu quiser escrever em termos dessa minha força F aqui, a gente pode olhar que esta projeção está relacionada com este lado aqui, em que a gente pode escrever que o seno do nosso ângulo φ é Ft, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa F. Então, dessa forma, a força, que a gente chama de força transversal, é F seno de θ, e aí nossa equação para o torque, ela fica escrito como sendo R, F, seno de φ. Ok? Beleza? Então, isso aqui vai ser a nossa definição de torque. E se a gente quiser escrever agora, vamos lembrar o seguinte, tudo que a gente fez lá, a gente mapeou o deslocamento linear x no ângulo θ, mapeamos a velocidade v na velocidade ômega, velocidade de rotação. A aceleração também foi mapeado da aceleração tangencial para a aceleração que faz o sistema girar, aceleração angular. A massa era o momento de inércia. E agora a força, se a gente observa aqui, a gente está mapeando a força no torque. Ok? A força agora vai ter o papel do torque. E agora a segunda lei de Newton. Para rotações, a gente pode escrever ela aqui. O torque resultante é igual ao momento de inércia que faz o papel da massa, ok? Vezes a aceleração angular. Ou seja, lá na nossa lei de Newton para movimentos retilíneos, a gente tinha que a força era a massa vezes a aceleração, na sua forma simplificada. Nesse caso aqui, a força é equivalente ao torque, o momento de inércia é equivalente à massa e a aceleração equivalente à aceleração angular do sistema. Bom, como que a gente chega nisso aqui, né? O interessante também é que a gente mostre que essa não é simplesmente fazer uma equação mapeada, mas que a gente consiga obter esta equação para o nosso problema. Então, se a gente for olhar lá para a segunda lei de Newton, força igual
a massa vezes a aceleração. E aí vamos definir quais são qual que é a força e qual que é a aceleração nesse caso aqui. Então, a nossa força vai ser a força que está gerando torque, ou seja, Ft. Ela é igual à massa do sistema vezes a aceleração tangencial, que a força vai simplesmente, a força que vai gerar o torque vai criar uma aceleração tangencial, que é aquela aceleração que está na superfície do nosso sistema, ou nas fronteiras. Bom, eu escrevi aqui que a equação para o torque, ela é RFT. Com isso eu posso escrever que isso aqui é R vezes a força transversal, que é a massa vezes a aceleração transversal. E lá daquelas equações que a gente tinha visto no início do curso, a aceleração transversal, ela é alfa, que é a aceleração angular, vezes o raio. Então, com isso aqui, se a gente substituir isso nessa equação, o torque pode ser escrito, então, como sendo R, M, alfa, R, que vai ser igual a M, R ao quadrado, vezes alfa. E isso aqui é exatamente o nosso momento de inércia. Então, o torque é o momento de inércia vezes a aceleração alfa. Okay? Então, com isso, a gente consegue escrever agora a segunda lei de Newton para rotações. E vale tudo que a gente fez lá para a segunda lei de Newton, vale também na parte de movimentos retilíneos, vale também para a parte de movimentos de rotação. Supondo que a gente queira definir uma questão de estática, ou seja, o equilíbrio de forças tem que ser igual a zero. E nesse caso aqui... Bom, vamos então voltar aqui. Equilíbrio. Quando a gente quer falar de equilíbrio em rotações, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez para o torque. Perdão, para o movimento, quando a gente pensava em movimentos retilíneos. Lá na física 1, o equilíbrio era dado quando a soma das forças do sistema é igual a zero. Ou seja, a soma de todas as forças é igual a zero. No caso de rotações, aqui seria a soma de todos os torques ser igual a zero. Ou seja, quando a soma de todos os torques aplicados em um certo sistema for igual a zero, o sistema permanecerá em equilíbrio. Ou seja, ele não vai girar. Quando a gente tem uma resultante, ou seja, a soma dos torques é diferente de zero, aí a gente vai usar a nossa segunda lei de Newton para rotações. A soma dos torques resultantes, soma de todos os torques vai ser o torque resultante, que é igual a I vezes alfa, ou seja, o momento de inércia vezes a aceleração angular do material. Ok? E aí, para a gente finalizar essa parte, iremos fazer o seguinte. Seguindo a sequência que a gente fez lá, que fizemos em Física 1. Cinemática, depois a dinâmica, depois trabalhamos com a estática, e depois também estudamos toda a parte de energia. E lá na Física 1, a gente estudava as relações entre o trabalho e a energia mecânica do sistema. Ok? Bom, quando a gente estudava isso lá na Física 1, a gente
vocês vão lembrar que a variação da energia cinética do sistema, ela é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial, que é igual ao trabalho realizado. Ou seja, o trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema, ele gera uma variação da energia cinética do sistema. E se a gente for estudar e entender como que é a variação do trabalho no tempo, a gente define o que a gente chama de potência, que é a variação do trabalho no tempo. Só a gente não pode confundir esse W aqui com o ômega, tá? Esse W, nesse caso aqui, é o trabalho. Para rotações, é a mesma coisa. Não muda nada. Então, a variação da energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética inicial igual ao trabalho. Lá na nossa primeira aula da semana passada, nós aprendemos a definir qual é a forma da energia cinética. Ou seja, a variação da energia cinética vai ser agora escrita como 1 meio de I ômega final ao quadrado, menos 1 meio de I ômega inicial ao quadrado, igual ao trabalho realizado. E a forma da potência também permanece a mesma, que é a derivada do trabalho no tempo. Ok? Então, essa parte aqui foi mais para a gente só escrever e completar o nosso quadro de equações, para que a gente possa dar continuidade agora, de fato, na resolução dos problemas. Beleza? Bom, e aí, para a gente fixar um pouco, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos. Nesse caso aqui, é o exemplo 10.10 do Halliday. Ok? Esse é o Halliday que eu utilizo, é a 10ª edição. E aí vamos tentar resolver alguns problemas, e eu sempre vou tentar fazer um paralelo agora com o que a gente via antes, né? É bem interessante como que a gente faz o estudo dessa parte da mecânica, principalmente, que quando a gente começa a estudar a Física 1, a gente sempre faz assim, olha, vamos tentar definir as condições mais simples, que com o passar do tempo nós vamos aí colocando mais ingredientes e mais ingredientes no nosso problema. Lá na Física 1, eu poderia falar o seguinte: eu tenho esse sistema aqui que tem uma plataforma, tem um eixo, uma base aqui, onde está fixo uma roldana, tá? E aí sempre lá nos exercícios, eles escreviam assim: desconsidere a massa da roldana, o atrito da roldana e tal, e pergunta, qual é a aceleração desse bloco quando eu libero ele a partir do repouso? Para, então, as condições em que a gente desconsidera o formato disso aqui, ou seja, ele tem dimensão, mas pouco importa, a gente fazia o quê? A soma de todas as forças é igual a massa vezes a aceleração. No caso disso aqui, se isso aqui não tiver influência nenhuma, não tiver massa, a gente desconsiderar isso aí, a única força que existe aqui no sistema é a força-peso. Porque se isso aqui é desprezível, a tração que deveria estar aqui, ela não existe. Porque não tem nada que vai gerar tração aqui. Ou seja, isso aqui fica mg igual a ma, e a aceleração do bloco vai ser simplesmente a aceleração da gravidade, desse bloquinho aqui. Agora, se a gente chegar e falar o seguinte, não, esse camarada aqui, ele possui dimensões que são consideráveis.
ele possui massa, ele possui um raio aqui. Se a gente perceber e tentar enxergar isso de maneira intuitiva, por que que essa é uma consideração muito simplista? Vamos pensar o seguinte: a energia que esse sistema tem aqui é energia potencial, ok? Ele está a uma certa altura do chão, e a hora que eu solto, ele vai transformar a sua energia potencial em energia cinética, de movimento. Mas ao mesmo tempo que ele está descendo, ganhando energia cinética, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo esse disco aqui girar. E esse disco girando, ele não tinha movimento no início. E ele começou a girar. Ou seja, ele ganhou energia cinética. Se ele ganhou energia cinética, essa energia tem que ter vindo de algum lugar. E ela veio da onde? Ela só pode ter vindo aqui. Ou seja, parte da energia fez esse negócio, essa partícula descer, e parte dessa energia fez esse meu disco girar. Então a gente tem que sempre levar em consideração isso aí também, tá? E a nossa pergunta é: qual é a aceleração desta partícula? Disso aqui. De novo, podemos usar lá a segunda lei de Newton, como a gente conhece, somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Agora eu vou olhar só para esse bloco aqui, ó. Olhando para a massa m. Quais são as forças que existem aqui nesse nosso sistema? Eu tenho o peso que aponta para baixo, eu tenho o peso que aponta para baixo e a tração que aponta para cima. Só que é o seguinte, a gente tem que também tomar cuidado com os sinais. Então vamos definir que a direção aqui para cima, vou chamar de eixo Y, é positivo para cima e é negativo para baixo. Ok? Então tá. A tração aponta para cima, então nós temos a tração. O peso aponta para baixo, menos o peso, é igual a massa vezes a aceleração resultante desse bloco. Tá? Eu posso escrever isso ainda de uma maneira mais simples. Vocês concordam que se ele está indo para baixo, vai aparecer um sinal de negativo aqui na frente da aceleração, porque ela aponta para baixo, tá? E aí a gente guarda, só vou escrever um pouco melhor aqui, menos mg é igual a menos mar, que é a aceleração resultante. Tá, e agora aqui, se eu olhar para o bloco, eu também posso escrever que o torque resultante vai ser o momento de inércia vezes a aceleração angular do seu sistema. Ok? Por que eu estou escrevendo isso aqui? Porque eu estou agora querendo calcular essa aceleração aqui, tá? Só que eu preciso de definir qual que é a tração. A massa eu tenho, a gravidade eu tenho, falta definir quanto que vale a tração. O torque, nesse caso aqui, é força vezes a distância de onde eu aplico a força até o meu centro de rotação. A tração, ela está aqui, e o centro de rotação está aqui, e aqui é o raio. Vai ser simplesmente o torque, ele pode ser escrito como sendo a tração vezes a distância, que é o raio. Com esta equação aqui, se eu combinar essas duas equações, nós teremos que
a tração vezes o raio é igual ao momento de inércia vezes alfa. Ok? E aqui a tração fica I alfa sobre R. Beleza? Eu vou passar para outra lousa aqui, para que a gente possa continuar. Eu vou reescrever aqui, tração I alfa sobre o raio. Bom, qual que é o momento de inércia de um disco? Lógico, a gente não vai precisar decorar, a gente pode ir lá olhar no nosso livro. O momento de inércia do disco é 1/2 de m rão ao quadrado. E aí, dessa forma, a tração aqui fica 1/2 de m rão ao quadrado, alfa sobre rão, e isso vai me dar aqui, a tração é 1/2 de m r vezes alfa. Perfeito? Se a gente volta na nossa equação lá para a massa 1, eu tenho que 1/2 de m, só vou reescrever a equação lá para a massa 1. Tração menos mg é igual a menos ma, que seria a aceleração resultante, ou a aceleração da nossa massa. Aqui a tração vale 1/2 de m r alfa menos mzinho g igual a menos m a r. Beleza. A massa eu sei, a gravidade eu sei, a massa do disco eu também sei, o raio do disco eu sei, mas eu não sei quanto que vale alfa. Só que vocês vão de concordar que se essa corda não escapa da polia e essa corda está ligada na massa, a mesma aceleração com que esse corpo está descendo vai ser igual à aceleração nesse ponto aqui. Ou seja, a aceleração tangencial aqui na borda do disco é igual à aceleração nesse ponto, que é igual nesse ponto, que é igual a desse ponto. Ou seja, essa aceleração alfa aqui ela vai ser a mesma aceleração AR que a gente tem aqui. E aí, simplesmente, a gente pode escrever que alfa é igual, que a aceleração é igual a alfa vezes o raio, e aqui teremos 1/2 de m rão. E aí o alfa vai ser A sobre R, menos mg igual a ma. Eu vou tirar o símbolo R aqui de resultante, porque agora já fica mais tranquilo para a gente. Bom, só reescrevendo a equação, 1/2 de mzão azinho, menos mzinho g, igual a mzinho azinho. Eu posso passar tudo que tem para um lado, então um sinal de negativo aqui que a gente não pode esquecer, tá? Eu passo tudo que tem aceleração para um lado e a gravidade para o outro, isso vai ficar 1/2 de mzão azinho mais mzinho azinho igual a mg. E aí basta agora a gente tirar o mínimo aqui, isso vai ficar mzão azinho mais 2mzinho azinho igual a 2mg. E aí no final a nossa aceleração ela é igual
a 2mg dividido por mzão mais 2mzinho. Ok? Então, vocês percebem que a massa agora do disco, ela tem uma importância grande no problema. Se a massa do disco, no qual o sistema está suportado ali, a nossa roldana está ligada, ela for desprezível, se isso aqui for desprezível, ou seja, isso aqui igual a zero, a gente retorna no que a gente já tinha visto antes. Se isso é zero, esse 2 simplifica com esse 2, esse m simplifica com esse m, e a aceleração resultante vai ser simplesmente g. Mas como a massa do disco é importante, agora a aceleração vai ter esta dependência aqui que eu mostrei para vocês. Ok? Bom, e aí, uma última pergunta que eu poderia fazer é: qual é a energia cinética do disco que está lá girando após um certo intervalo de tempo? No exemplo que está no livro, ele pergunta: qual é a energia cinética em um tempo de 2,5 segundos após eu ter liberado o bloco do repouso? Bom, a energia cinética nós sabemos qual que é a equação para ela. Energia cinética, 1/2 de I ômega ao quadrado. O momento de inércia do disco nós sabemos. Agora só precisa calcular qual que é a velocidade angular depois desse tempo de 2,5 segundos. Bom, a gente também sabe que a velocidade angular é igual à velocidade angular inicial mais alfa vezes o tempo, que com isso, deixa eu catar um outro giz aqui. Sabendo que no início ele estava em repouso, isso aqui é igual a zero, então a velocidade angular vai ser alfa t, e a equação para o alfa nós temos. Quanto que vale a equação para o alfa? O alfa está aqui, ó. Alfa é igual a A sobre R. Alfa é igual a sobre Rão. Então, ômega vai ser A sobre Rão vezes o tempo, ok? O A vale isso aqui, que a gente tinha calculado antes, eu vou escrever aqui então. Isso é ômega é igual a 2mzinho G sobre mzão mais 2mzinho, que era o valor da aceleração, tempo sobre R. E aí, de posse disso aqui, basta a gente substituir nesta equação. Eu não vou fazer isso, porque aí vai ficar só uma equação enorme. Mas aí, basicamente, a gente usar aquela relação para converter a aceleração angular em aceleração linear, ou aceleração tangencial. Sabendo a aceleração, a gente calcula a velocidade angular. O tempo nós temos aqui que é 2,5 segundos, e aí retorna na equação para a energia cinética, que a gente consegue calcular os valores. Tá? Bom, isso aqui, pessoal, mostra
quão importante é levarmos em consideração a questão do movimento de rotação do sistema, tá? No próximo capítulo, semana que vem, a gente vai começar a estudar tudo junto. Então, nós pegaremos aí toda a parte de rotação com a parte de translação. Por que isso é importante? Vamos lá. Se vocês estão andando de bicicleta, o pneu da tua bicicleta está girando. Se o pneu está girando, ele tem torque e ele tem rotação. Mas ao mesmo tempo que ele está girando, o centro de massa do pneu da bicicleta, o centro de massa da bicicleta também está transladando. Ou seja, nós teremos a translação associado com a rotação. Se a gente pensar num plano inclinado, ok? Um plano inclinado, a gente iria falava assim, olha, temos um bloquinho que desce o plano inclinado. Desse jeito ele só vai estar descendo nesse movimento aqui. Agora, e se no lugar do bloquinho, eu colocar uma roda? Essa roda vai estar girando e descendo. Ou seja, teremos dois movimentos associados. Tá? Então, por isso que é importante também a gente levar tudo isso que eu falei aqui em consideração. Tá? Eu vou apagar aqui agora, e aí a gente vai passar a resolver uma sequência de exercícios que vai nos ajudar aí a fixar melhor esse conteúdo. E aí eu vou fazer exercícios de todos os tipos aqui. Eu não sei se vai dar tempo de eu resolver todos que eu coloquei na lista, mas se não der na aula que vem, a gente resolve ou eu faço aí um vídeo com a resolução destes outros problemas, tá? Eu só vou pedir desculpa para vocês, porque eu não consegui montar no meu sistema aqui para colocar na tela também o enunciado dos problemas, por isso que eu disponibilizei esses exercícios para vocês de antemão, tá? Mas eu vou ler o enunciado com vocês e aí vocês também têm esse material que vocês podem acompanhar eles aí pelo computador de vocês, tá? Só vou tomar uma água. Eu fiz uma seleção de exercícios, tentando pegar alguns exercícios que são aqueles exercícios 3 estrelas. Por que eu gosto desse tipo de exercício? Porque, primeiro, ele dá medo de resolver, fala assim, pô, já é difícil. Mas eles são exercícios completos que nos ajudam a cobrir basicamente todo o conteúdo e também ajuda a botar a cabeça para funcionar e para pensar, tá? Não só para a gente ficar tentando fazer aplicação de fórmula, porque a aplicação de fórmula vale para aquele problema em específico. Quando a gente sai para um outro problema que tem que pensar um pouco, e aí pode ser problema. Então, vocês vão perceber que esses exercícios, eles não são extremamente complicados, tá? Mas eles são bem interessantes da gente resolver. Bom, o primeiro exercício, ele fala o seguinte. Eu vou desenhar primeiro, vai ser difícil de eu desenhar. Esse é o exercício 7, tá? Vou tentar desenhar aqui. Ele tem uma roda, tipo aquelas rodas de carroça. Tá horrível. Aí essa roda tem vários raios. São 8 raios. E esses 8 raios estão distribuídos de maneira equidistante nessa roda. Ou seja, eles estão aí uniformemente distribuídos.
E aí, essa roda, então eu vou ler aqui, né? A roda da figura que está ali, ela tem 8 raios de 30 centímetros de comprimento cada raio, igualmente espaçados. Está montada em um eixo fixo e gira a uma velocidade de 2,5 revoluções por segundo. Você deseja tirar uma flecha que tem um comprimento de 20 centímetros, paralelamente ao eixo da roda, sem atingir nenhum dos raios. Suponha que a flecha e os raios são muito finos, ou seja, é desprezível. Pergunta: qual a menor velocidade que a flecha deve ter? O ponto, aí uma outra pergunta, o ponto entre o eixo e a borda da roda por onde a flecha vai passar, faz alguma diferença? Ou seja, eu tenho que atirar a minha flecha mais aqui em cima, ou mais aqui embaixo, ou no meio, ou pouco importa. Tá? Eu acho que essa é a parte interessante. Tá? Mas vamos pensar aqui, vamos pegar agora os dados do nosso problema. Tá? Então, o raio da roda é de 30 centímetros. O comprimento da flecha, que eu vou chamar de L, é de 20 centímetros. E a roda, ela gira com uma velocidade de 2,5 revoluções por segundo. Ou seja, ela dá 2,5 voltas a cada segundo. Bom, para a letra A, qual a velocidade mínima da flecha? Ou seja, para que quando eu atirar a flecha, ela vai passar e nem vai tocar o raio da frente e nem vai tocar o raio de trás. Se a gente fizer um desenho, vamos pegar só um pedaço entre dois raios. Então aqui eu tenho um θ, que é um pedaço entre os dois raios, ok? E esse θ, ele é quanto em ângulo? Se o θ total da roda é 2π radianos, o θ desse pedacinho aqui, ou seja, o θ que um raio vai varrer, é 1/8 do θ total, que vai ser simplesmente 2π sobre 8 radianos. Tá? Deixa eu só ver se mais alguém entrou aqui na sala. Bom, aqui a nossa velocidade está em revoluções. Aqui o nosso ângulo está em radianos. Mas 2π também é uma revolução completa. Então, isso aqui, o θ que vai percorrer o raio, eu posso escrever como sendo uma revolução sobre 8. Beleza? Qual o tempo que vai demorar para esse raio sair daqui e chegar até aqui? Que esse é exatamente o tempo que a flecha vai ter para passar pelo buraco. Se a gente lembrar que velocidade angular é variação do ângulo sobre variação do tempo, a velocidade angular a gente sabe que é 2,5 revoluções por segundo. A variação do ângulo, é o que a gente vai olhar, é esse 1/8 de revolução, dividido pelo tempo. E aí, no final das contas, o tempo
que demora para um raio sair de uma posição e percorrer aquele 1/8 com uma velocidade de 2,5, só vou escrever novamente aqui a equação, 2,5 revoluções por segundo é igual a 1/8 de revolução vezes 1 sobre o tempo. Então, o tempo vai ser, aqui a gente pode simplificar, o tempo então vai ser 1 sobre 8 vezes 1 sobre 2,5, que eu já vou colocar o resultado final aqui, 0,05 segundos. Então, opa, acho que apertei o botão errado. Perdão, gente, aqui, tá? Então, a gente saiu desta equação, ou seja, a velocidade da roda é o ângulo que essa roda vai percorrer, ou seja, que um raio vai sair de um ponto e chegar até outro, vezes 1 sobre o tempo. Esse tempo aqui é o tempo que a flecha vai ter para passar. Ou seja, vai ser o tempo que esse raio vai sair daqui e chegar até aqui. E nesse meio tempo, a flecha tem que passar por aqui. Esse é o tempo que a flecha vai ter para ultrapassar. Velocidade da flecha é o tamanho da flecha dividido pelo tempo que ela vai ter para passar. Ou seja, a velocidade da flecha é 0,2 metros dividido por 0,05 segundos. E dessa forma, a gente sabe que então, que a velocidade da flecha tem que ser de 40 metros por segundo. Velocidade mínima. Ou seja, eu tenho que lançar a flecha com uma velocidade mínima de 40 metros por segundo para que ela atravesse sem tocar o raio da minha roda. Aí a pergunta B fala o seguinte: o ponto entre o eixo e a borda da roda, por onde a flecha vai passar, faz alguma diferença? Se eu lançar a flecha, vamos pegar lá o nosso 1/8 de circunferência. Se eu lançar a flecha aqui, 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 vai fazer alguma diferença? Quem que vai acertar a flecha? Não é o raio que está aqui? O raio da roda? Esse ponto do raio, esse ponto do raio, esse ponto, o raio inteiro, ele não possui a mesma velocidade angular? Se ele possui a mesma velocidade angular, pouco importa a posição que eu mandar, porque este ponto aqui vai chegar aqui no mesmo tempo que esse ponto vai chegar aqui, no mesmo tempo que esse ponto vai chegar aqui. Não tem como esse ponto chegar antes, esse ponto chegar depois, ou esse antes, ou esse depois. Então, a resposta é: não importa. Porque a velocidade angular é sempre a mesma. O que muda é a velocidade tangencial. Aqui é mais lerdo e aqui é mais rápido. Beleza? Então, esse aí é o nosso primeiro problema. Você vê que basicamente a gente não usou quase nada aí foi mais algumas regras aí, regra de 3, que a gente usa para resolver esse problema. Ok? Então a gente vai passar para o próximo problema. E aí o nosso segundo problema de hoje, aí ele é um problema que envolve também uma outra forma de
de resolvermos, né, essas questões de aceleração e movimento de rotação, ele fala o seguinte. Deixa eu só catar aqui. Eu vou ler o problema para vocês, mas vocês podem acompanhar lá depois no material. A aceleração angular, esse é o problema 8. Ele fala, a aceleração angular de uma roda é α igual a 6t à quarta menos 4t ao quadrado, com α em radianos por segundo ao quadrado e t em segundos. No instante t igual a zero, a roda tem uma velocidade angular de mais 2 radianos por segundo e uma posição angular de mais 1 radianos por segundo. Perdão, mais 1 radiano. Aí ele pede para a gente escrever as expressões para a velocidade angular e para a posição angular. Basicamente, o que tem que fazer é α igual 6t à quarta menos 4t ao quadrado, e aí ele pede qual que é a velocidade angular e qual é a expressão para a posição. Tá? A gente fez um exemplo desse já nos exemplos, tá? Quando a gente viu isso aqui. Bom, velocidade angular, aceleração angular, α, é a derivada da velocidade angular no tempo. Que eu posso escrever que a integral de ômega inicial até ômega final de ômega é igual a integral de um tempo inicial, que a gente sempre utiliza o tempo inicial como sendo zero, até um tempo t de α dt. Nós temos a expressão para α, e aí basta substituir. Então, isso fica ômega menos ômega zero, integral de tempo zero até t, de 6t à quarta menos 4t ao quadrado dt, ômega menos ômega zero, integral de 6t à quarta dt vai ser em tempo igual a zero e tempo t vai ser 6t à quinta sobre 5 menos 4t ao cubo sobre 3. E aí, no final das contas, passando o ômega zero para o outro lado, lembrando que, como é dado no enunciado, a velocidade angular inicial é igual a 2 radianos por segundo. Então, ômega de t vai ser 2 mais 6t à quinta sobre 5 menos 4t ao cubo sobre 3. Então, essa é a velocidade angular do sistema. E aí, se a gente agora, se nós formos calcular qual que é a velocidade, a posição em função do tempo, então a gente lembra que ômega é a derivada do ângulo no tempo, e aí com isso nós teremos integral de θ inicial até θ final de dθ, que é igual a integral no tempo igual a zero até um tempo t de ômega dt. E aí, se a gente reescreve essa equação já substituindo o valor do ômega, isso fica θ menos θ0 igual a integral do tempo igual a zero até t de 2 mais 6t à quinta sobre 5 menos 4t ao cubo sobre 3 dt. Integral de 2 dt dá 2t, integral de 6t à quinta sobre 5 vai ficar 6t à sexta sobre 5 vezes 6
menos 4t à quarta sobre 3 vezes 4. Esse simplifica com esse simplifica com esse. Então, θ menos θ0 vai ser 2t mais 1/5 de t à sexta menos 1/3 de t à quarta. E aí, substituindo o valor do θ inicial para 1, que é o dado do problema, a gente tem que θ, em função do tempo, é igual a 1 mais 2t, mais 1/5 de t à sexta, menos 1/3 de t à quarta. Ok? Então, esse é a solução aí do nosso problema. Ok? Beleza. Então vamos para o próximo. Esse é um problema muito legal, tá? Eu gostaria até de tentar projetar aqui. Eu vou ver se eu consigo projetar. Para vocês ver como que é interessante esse problema, tá? Vocês me dão só um minutinho que eu vou ligar aqui. Não sei se vai alcançar. Vamos ver se... Aí, apareceu. Perfeito. Pessoal, esse é o exercício 18 do Halliday, tá? Deixa eu só colocar aqui, que é isso aqui, tá? Ele fala o seguinte: um pulsar é uma estrela de nêutrons que gira muito rápido em torno de si mesma e emite um feixe de rádio, do mesmo modo como um farol emite um feixe luminoso. Recebemos na Terra um pulso de rádio para cada revolução da estrela. O período de rotação de um pulsar é determinado medindo o intervalo de tempo entre os pulsos. O pulsar da nebulosa do Caranguejo tem um período de rotação de 0,033 segundos, que está aumentando a uma taxa de 1,26 segundos, 1,26 vezes 10 a menos 5 segundos por ano. Ou seja, esse período, ele aumenta dessa quantidade em cada ano. O que quer dizer o período desse pulsar aumentar? Ou seja, ele demora mais para dar uma volta completa a cada ano. Isso significa que a velocidade dele está diminuindo. Aí a pergunta: qual a aceleração angular do pulsar? Se ele mantiver essa aceleração angular constante, daqui a quantos anos ele vai parar de girar? E aí a letra C, o pulsar foi criado pela explosão de uma supernova observada aqui na Terra no ano de 1054. Supondo que a aceleração alfa se manteve constante, determine o período T logo após a explosão. Tá? Qual que era o período que esse pulsar tinha? Isso aqui é extremamente legal porque é o seguinte: quando você olhava para uma imagem de telescópio, você via isso aqui, nebulosa do Caranguejo. Aí o pessoal olhava e falava assim, tá bom. E aí eles conseguem saber que
esse período vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Se ele está diminuindo, se o período está aumentando, perdão, quer dizer que ele está ficando mais lento. E como que ele fica mais lento? Não tem nada lá no espaço. É um vácuo em volta dessa nebulosa. E eles viam isso aqui, ó. É um vácuo. Ele tem que estar perdendo energia de alguma forma. E aí, depois de muito tempo, quando eles detectaram a primeira vez, eles conseguiram utilizar uma técnica de fotografia com vários comprimentos de onda. E aí eles fizeram essa fotografia aqui. Então, essa aqui é uma visão a olho nu. Se você tiver um telescópio na sua casa muito bom, você consegue ver isso aqui. Aí eles fizeram uma imagem do infravermelho, uma nuvem de gás, uma outra imagem, só que quando a NASA conseguiu mandar um telescópio lá para fora e fizeram uma imagem de raio-x, olha que imagem linda. No centro dessa galáxia, dessa nebulosa, existe um pontinho que é a estrela de nêutrons. E essa estrela de nêutrons, ela emite, nesse período que a gente falou no exercício, um jato de rádio. Dá para ver certinho aqui, esses dois jatos. Ou seja, essa emissão de energia, que é extremamente intensa, essa nebulosa está longe demais da Terra. Mas a gente recebe a informação dela aqui, porque esses jatos em raio-x, eles são extremamente intensos, tá? Então essa é uma imagem aí muito bonita e que a única forma que os astrofísicos, depois eles tiveram certeza, falaram, olha, como que esse pulsar, essa estrela de nêutrons está diminuindo a sua velocidade, foi comprovado com isso aqui, porque a única coisa era transferência da energia de rotação para essa emissão de raio-x. Ok? Então, assim, muito bonito, tá? Como que uma coisa muito simples que a gente vê, que é a nossa mecânica de rotações, ela consegue explicar coisas nessa escala. Só vou voltar aqui para o nosso problema, então. Vixe Maria. Então, como que a gente vai resolver esse problema? Tá? Então, vamos pensar o seguinte, vamos desenhar aqui o nosso... A gente tem lá, aqui é o centro, né? Aí você tem toda aquela parte da sua nebulosa e aqui estão os jatos, que é o que a gente consegue enxergar desse problema, tá? Bom, quando a estrela de nêutrons dá uma volta completa, o deslocamento dessa nossa estrela de nêutrons é 2π radianos. Ok? Ela dá essa volta completa em um intervalo de tempo que nós chamamos de período T. Ou seja, para cada período, essa estrela de nêutrons, ela dá uma volta completa. A velocidade angular, Δθ sobre ΔT, e se a gente usar o Δθ como sendo 2π, eu simplesmente substituo isso aqui embaixo pelo período. Ou seja, a velocidade angular é 2π
sobre o período. Bom, lá a gente estava também perguntando sobre a aceleração angular. A aceleração angular, ela é a derivada da velocidade angular no tempo. Ok? Que pode ser escrita como sendo a derivada no tempo de 2π sobre o período. Se esse pulsar mantivesse a sua velocidade angular constante, se ele não estivesse mudando a sua velocidade angular constante, se ele não estivesse mudando a velocidade angular, o período não estaria variando. Concordam? Se o período não estivesse variando, esse t aqui, que é o período, seria constante, e a derivada disso aqui seria zero. Isso ia mostrar que a aceleração angular seria zero, e, consequentemente, nada iria mudar. Mas o período, ele muda no tempo. Te mostrou que ele diminui uma certa quantidade por ano. Ou seja, esse período aqui, ele varia no tempo. Então, eu tenho que obter agora como que é essa derivada aqui. Tá? Isso aqui fica 2π d de dt de 1 sobre t. 1 sobre t maiúsculo. Como eu não sei a forma exata desse período aqui em função do tempo, eu tenho que fazer uma derivada implícita. Isso aí vocês podem, se tiver alguma dúvida, voltar lá no livro de cálculo, ou eu posso ensinar vocês depois melhor. Tá? Essa derivada aqui, ela é 2π. Isso é equivalente a gente calcular dt dt, d de dt de 1 sobre t. Ok? Isso aqui vai ser 2π, um sinal de menos, que está aqui, menos 1 sobre t ao quadrado, dt, dt. Tá? Então, esse é a derivada do período em relação ao tempo. Só vou escrever melhor aqui que vocês já vão entender. Então, ó, aceleração angular vai ser igual a menos 2π, 1 sobre o período ao quadrado, derivada do período no tempo. Tá. Mas e agora? Eu resolvi um problema aqui, só que apareceu outro, derivada no período no tempo. Só que se vocês lembrarem lá, conceito fundamental, um conceito básico da derivada é variação no tempo. Nesse caso aqui, como que varia o período no tempo? E como que varia o período no tempo? A gente tem lá do enunciado do problema. dt maiúsculo. dt, ou seja, a variação do período de rotação do pulsar no tempo, é o quê? Ele varia de 1,26 vezes 10 a menos 5 segundos por ano a cada ano. Que eu vou escrever tudo em segundos. E um ano tem 3,16 vezes 10 a sétima segundos por ano. Ok? Ou seja, esse valor aqui, eu substituo de volta, então a minha aceleração angular do pulsar é menos 2π, 1 sobre o período ao quadrado, e esse valor aqui dá aproximadamente 4
vezes 10 a menos 13. E aí, para o período que foi dado no nosso problema, que era de 0,033 segundos, a nossa aceleração angular do pulsar é menos 2π dividido por 0,03 ao quadrado vezes 4 vezes 10 a menos 13, que no final das contas, já vou colocar o resultado direto, a aceleração angular é de menos 2,3 vezes 10 a menos 9 radianos por segundo ao quadrado. Ou seja, esse pulsar, ele tem uma aceleração angular negativa. Isso significa que ele está freando com o tempo, freando com o tempo, freando com o tempo. E aí, com isso, um dia, esse pulsar vai parar. E a pergunta é, quanto tempo que ele vai parar? Aqui é a letra B. Quanto tempo ele vai parar? Bom, para a gente saber quanto tempo ele vai parar, ômega igual a ômega zero mais alfa P. Quando ele para? Quando a sua velocidade angular final é nula. Ou seja, zero igual a velocidade angular inicial do pulsar mais a aceleração angular vezes o tempo que ele vai demorar para parar. Ou seja, o tempo que ele vai demorar para parar é menos ômega zero sobre alfa. Ômega zero é a velocidade angular inicial do pulsar, que eu posso escrever como sendo delta θ sobre delta t. Ou seja, ômega zero era 2π dividido pelo período. Então, menos 2π sobre t vezes alfa. E aí, se eu substituo o período inicial e a aceleração angular que nós temos aqui, o tempo total, eu vou escrever já em segundos, 8,3 vezes 10 a décima segundos, que é igual a 2,6 vezes 10 a terceira anos. Ou seja, esse pulsar da nebulosa do Caranguejo, ele vai parar daqui a aproximadamente 2.000 anos e meio. Ok? Então, esse problema, ele é um problema que tem um nível de complexidade um pouco maior, porque a gente tem que, de fato, fazer a interpretação desta parte aqui, tá? Que é como que a gente relaciona a aceleração angular com a variação do período do pulsar no tempo, tá? Mas depois disso, é mais uma substituição aí de valores, tá, do nosso problema. E aí eu vou fechar a aula de hoje com mais um problema, que esse é um problema extremamente relevante para todos os nossos colegas aqui das engenharias. Só vou ler o problema aqui, vou achar ele.
Esse é o problema 28. Eu vou desenhar ele aqui. Esse problema fala o seguinte: na figura, nós temos uma roda A de raio RA, RA igual a 10 centímetros. Ela está acoplada a uma roda C de raio RC igual a 25 centímetros, e ela é acoplada por uma correia B. Aí ele fala o seguinte: a velocidade angular da roda A, ela é aumentada a partir do repouso, ou seja, a velocidade angular inicial dela é 0. Se ela é aumentada a partir do repouso, quer dizer que eu estou acelerando essa roda a uma taxa constante de 1,6 radianos por segundo ao quadrado. Então, a aceleração angular da roda A é 1,6 radianos por segundo ao quadrado. Aí ele pergunta: determine o tempo necessário para que a roda C tenha uma velocidade de 100 revoluções por minuto. Ok. Como que funciona isso aqui? Isso aqui é o funcionamento de uma bicicleta. Se a gente olhar lá, ó, isso aqui pode ser a catraca onde está ligado o pedal, e aqui onde que está no pneu da bicicleta, lá atrás. Ou isso aqui pode ser o exemplo de um motor, funcionamento de um compressor, ou qualquer outro tipo de coisas que você tenha um lugar que gera a força e um outro lugar onde vai receber essa força, transmitido pela correia. O que é um ponto-chave aqui para a gente entender esse problema? Porque ele se torna um problema simples depois. O que é igual nesses dois camaradas? A gente já percebeu aqui, ó, que a aceleração angular dessa aqui é diferente dessa. O que é igual? Nesse caso aqui, a correia é o elo de ligação entre todos os pontos desses dois sistemas, desse conjunto de engrenagens. A velocidade nesse ponto, a velocidade tangencial nesse ponto, é igual à velocidade tangencial nesse ponto, que é igual à velocidade tangencial nesse ponto, que é igual à velocidade aqui, que é igual aqui, que é igual aqui. Ou seja, a velocidade em A é igual à velocidade em B, que é a correia, que é igual à velocidade em C. Ok? Lá do nosso conjunto de equações, eu sei que velocidade é ômega, velocidade angular, vezes o raio. Então, a velocidade em A, ela é ômega A vezes o raio A. A velocidade em B, perdão, não tem, velocidade em C é ômega C vezes o raio C. A equação agora que a gente tem que fazer, se a gente tem velocidade angular, eu posso escrever a mesma equação para as acelerações também. Então, alfa A, que as acelerações tangenciais também serão as mesmas. A aceleração tangencial em A
é igual a aceleração tangencial em B, que é igual a aceleração tangencial em C. Então, alfa A RA é igual a alfa B RB. Perdão, alfa C RC. E aí, eu acho que a aceleração de C é igual à aceleração de A, RA, sobre RC. De posse dessa aceleração, basta a gente usar velocidade angular de C, velocidade angular inicial de C, mais alfa C vezes o tempo. Essa velocidade é zero inicial, então basta substituirmos esse valor aqui e o valor do tempo, que aí no final a gente vai ter que a velocidade angular de C é igual a alfa A RA sobre RC vezes o tempo. Eu não vou substituir os valores que estão no livro, porque basta a gente substituir o alfa A, que é isso aqui, o raio A e o raio C, eles estão dados também, e a velocidade angular final aqui vai ser 100 revoluções por minuto, a gente tem que transformar em revoluções por minuto para radianos por segundo. É uma conversão simples que vocês vão fazer. E aí com isso a gente acha qual que é o tempo gasto para que esse sistema percorra, para que a velocidade final de C chegue a 100 revoluções por minuto. Ok? Pessoal, eu vou então deixar para a gente continuar na nossa próxima aula a resolução dos exercícios. Peço desculpa aí de antemão pelo problema com o áudio, tá? No início da nossa aula lá, quando eu fui falar aquela parte de equilíbrio. Eu vou tentar na edição do vídeo no YouTube retirar aquela parte. Se não der, se eu conseguir fazer, se não, vai daquele jeito mesmo, tá? A gente vai melhorando com o tempo. E aí, só para completar aqui, eu vou deixar, lembrando que lá no UFPR Virtual vocês têm 2 problemas para ser resolvidos, para entrega final daqui 15 dias. E deem uma olhadinha lá no material que eu deixei também, que lá tem os exercícios, tá? Esses que eu estou resolvendo. Então, para a próxima aula aí, se vocês quiserem já tentar resolver, para que seja uma aula também para vocês tirarem as dúvidas, né? Que é o exercício 41, o exercício 51, o exercício 66, 56 e também o exercício 65. Mas eles estão lá no UFPR Virtual e vocês podem encontrar lá, tá? Bom, agradeço aí a atenção de vocês, a paciência, e obrigado pela ajuda aí, quem detectou, quem percebeu a falta de áudio no início. Uma boa semana a todos e até semana que vem.